Gente, boa noite a todos os nossos amigos do Centro Espírita Paz e Amor. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, cada um na sua casa, com as famílias de vocês. Antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, queria lembrar a todo mundo que está assistindo que antes da gente começar a nossa palestra, que você pode pegar um copo d'água. Esse copo de água, ele vai ser fluidificado pela espiritualidade maior que se aproxima da gente nesse momento e em todos os momentos que a gente se propõe a acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos, pensar positivamente. Então, que todo mundo que está assistindo, que pegue o copo d'água para ser fluidificado, igual quando a gente está aqui na nossa casa, após o passe, a gente também toma a nossa aguinha fluidificada. Enquanto isso, eu queria dar um recado, um recado da nossa casa, que está fazendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Quem tiver interesse, quem puder colaborar, não precisa ser a cesta básica, embora a gente receba as cestas básicas também, mas qualquer item de cesta básica, material de limpeza, quem puder colaborar, que deixe esses itens na Agropan, ali na saída de Bitura, ou entre em contato com a casa por meio das redes sociais, que os trabalhadores da casa eles vão recolher as doações no local. Bem? Então, a gente vai dar início à nossa conversa da noite, fazendo a nossa prece de abertura. Então, vamos, nos nossos lares, procurar uma posição mais confortável na nossa cadeira, na nossa cama, no nosso sofá, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, deixar que os nossos pensamentos se asserenem, os nossos sentimentos se acalmem, dando abertura para essa paz e essa luz que já começa a tomar conta de nós. E vamos agradecer a Deus, nosso Criador, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecer por todas as coisas boas que Ele nos proporciona todos os dias. E que essa luz que toma conta de nós, que se espalha pela nossa casa, para os nossos familiares, e se junta à luz de tantos outros irmãos, espíritas ou não, que nesse momento oram em nome do mais alto. E que essa corrente de amor se espalhe pelo nosso planeta, para que possamos dar a nossa colaboração nesse atual momento que passamos, que se apresenta para nós como um momento de mudanças, mas também de reflexões. E que possamos renovar a nossa fé diante das atribulações, diante das provas que se apresentam no nosso dia a dia, na certeza de que Jesus está conosco e de que nada, e absolutamente nada, acontece sem ser dos desígnios de Deus.
E é nas mãos dele que entregamos a nossa reunião na noite de hoje. E que ele nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, que assim seja. Bom, quem viu a chamada para a nossa palestra, viu que o nosso tema, ele é um tema bem direto, e o título da nossa palestra é A Mudança é de Dentro para Fora. E eu queria começar a nossa conversa lembrando dos vários nomes que a gente atribui a Jesus Cristo. Vários nomes não, né? As várias comparações que a gente faz com Jesus. Então, a gente confere a Jesus vários títulos, dependendo da circunstância, e esses títulos, eles são bastante válidos, lógico, desde que eles sejam bons, né? Mas, pelo fato de Jesus ser o nosso maior e melhor exemplo de bondade, de amor, a gente está sempre atribuindo títulos, fazendo comparações a Jesus, coisas do tipo, Jesus é o melhor médico, né? Jesus, ele é o melhor guia, dependendo aí da circunstância. Mas aqui, eu queria começar comparando Jesus a um professor. Então, se a gente lembrar de todas as passagens de Jesus, a gente lembra que Jesus, ele sempre foi bastante aberto ao diálogo. A gente lembra que Jesus, ele sempre repetiu as lições pacientemente, sempre buscou atender a todos e a todas, sempre buscou acudir cada um nas suas necessidades. Jesus falava com clareza, Jesus tinha didática nos ensinamentos, ele sabia o que estava falando e ele sabia ensinar muito bem. Mas que, como todo professor, vira e mexe, ele nos alertava de que cedo ou tarde ia ter uma prova aí, e nessa prova podia cair alguma coisa que ele tinha ensinado. Eu estou lembrando isso porque nos dias de hoje, dentro de um relativismo moral muito grande que se espalhou pela nossa sociedade, tem muita gente que acha, que tem achado e que prega que qualquer comportamento ele é aceitável. Tudo convém para quem faz, porque afinal de contas, se de alguma sorte essa pessoa crê em Deus, Deus é bom, ele ama todo mundo indistintamente. Jesus também nos ama, também é bom. E ele mesmo falou que, como bom pastor, não deixaria ninguém para trás, nenhuma ovelha ia se desgarrar. Então, no final das contas, vai dar tudo certo. Sempre vai ter solução. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas elas funcionam. Aliás, é justamente esse comportamento onde as vontades, onde as convicções individuais, esse comportamento onde o individualismo ele prevalece, é justamente esse comportamento que tem levado muitas pessoas a quedas. Quedas morais, quedas afetivas, profissionais. Quando Jesus, na verdade, ele veio dizer exatamente o contrário, que é porque as pessoas se comportavam dessa maneira, cada qual a sua maneira, que o mundo ele estava uma bagunça. E era justamente isso que a gente precisava rever. Então, era justamente porque as pessoas achavam e faziam assim, que o mundo ele estava uma desordem. E dentro dessa questão, falando de épocas antes de Cristo, no mundo judaico da época, esse povo, além de acreditar num único Deus,
Os judeus, eles sempre foram muito submetidos à disciplina espiritual. E essa disposição em fazer, em agir conforme a vontade de um Deus maior, era tão grande que chegou a impressionar, inclusive, o Império Romano, maior império daquela região da época. E se a gente for comparar o que eram os judeus em tamanho, em número, aos romanos, da época de antes de Cristo, não era nada. Então, se a gente pensar lá no passado, toda essa disciplina, toda essa crença dos judeus formou naquele povo uma coesão muito grande que gerou prosperidade a esse povo. E se a gente analisar Israel na atualidade, lógico, sem contar aí questões que permeiam o campo militar, político, mas se a gente analisar os judeus como povo, é um povo extremamente coeso, um povo extremamente unido, e isso ajuda a gente a entender a prosperidade dessa sociedade. Eu diria que, naquela época, nenhum romano, nem o romano mais pessimista da época, ele imaginaria que uma tribo insignificante causaria impacto no império. Que dirá, alguma época mais para frente, causaria algum impacto no mundo inteiro. Mas a ideia de Moisés, naquele Deus único, mas sobretudo um Deus bom, mas sobretudo um Deus piedoso, sobretudo um Deus misericordioso, mas que tem as suas leis, que faz as suas leis, independentemente da vontade de pessoas importantes, de políticos, de imperadores, é justamente essa crença nesse Deus único, aliada a essa obediência a essa ideia, que fez do povo judeu um povo que marcou a história da humanidade. E um povo que preparou o terreno para a vinda de Jesus. E que essa vinda pudesse dar frutos, como a gente sabe que deu. E é dentro dessa organização, é dentro dessa ideia de uma organização que é maior do que o homem e é maior de qualquer sociedade, que Jesus, dentre tantos ensinamentos que ele nos trouxe, ele diz uma frase que vai de encontro com o nosso tema de hoje. Jesus diz que nós seríamos o sal do mundo e a luz do mundo. Bom, a comparação com a luz, ela é mais simples de ser compreendida, A gente sabe que é a luz que ilumina a escuridão, e um pequeno feixe de luz é capaz de se destacar numa escuridão imensa. Mas o que ele quer dizer com o sal, nessa comparação com o sal? Em primeiro lugar, a função do sal, se a gente pensar na comida, é realçar o sabor dos alimentos. Então, a função do sal é trazer o que o alimento tem de melhor em termos de sabor para o paladar das pessoas. Então, é dar brilho, é dar sabor às coisas. Essa é a função do sal. Mas, se a gente parar para pensar, na época que Jesus disse isso, as coisas elas eram um pouquinho diferentes do que são hoje. Naquela época, por exemplo, não tinha geladeira. E a função do sal, ela era a de conservar os alimentos, de conservar as carnes de serem corrompidas pelo apodrecimento. Então, ela tinha uma função de conservar. A grande tarefa daquele que se propõe ser sal na terra é a de que, aonde quer que esse sujeito ele esteja, que ele seja elemento da preservação da criação de Deus.
Aonde quer que esse indivíduo que ele seja elemento de conservação da criação de Deus, por meio do maior mandamento, que é o amor. Ser sal significa, acima de tudo, espalhar o amor, porque o amor, ele não destrói. O amor, muito pelo contrário, ele conserva. Ser sal significa que essa pessoa seja alguém que marque, portanto, pela correção, das palavras, sim, mas acima de tudo das atitudes. Seja uma pessoa que marque pelo exemplo, que imprima nos seus atos as leis e os ensinamentos superiores, que lute contra a corrupção, a destruição da criação. E como foi dito aqui, isso só pode ser feito a partir da prática do amor. E se a gente quisesse encerrar a nossa palestra por aqui, eu acho que já estaria até de bom tamanho, porque o título da nossa conversa é A Mudança é de Dentro para Fora. Então, qualquer coisa que a gente espere que aconteça, em primeiro lugar, a gente tem que ter o amor nos nossos pensamentos, o amor nas nossas atitudes. Mas, já saímos de casa, já viemos aqui, montamos todo o aparato tecnológico, o centro é um lugar bastante gostoso, então já saímos de casa, vamos fazer a viagem render, vamos ficar um pouquinho aqui mais dentro da casa, e vamos dar sequência aqui na nossa conversa, para a gente poder aprofundar um pouquinho melhor essa ideia de mudança de dentro para fora. E falando aqui do centro como um lugar gostoso da gente ficar, a gente percebe que as pessoas nos dias de hoje, elas buscam muito a Deus. Então, muitas pessoas, nesse exato momento, estão buscando a Deus de alguma forma. Todos os dias, todas as horas, a gente tem pessoas que buscam a Deus, que buscam por Jesus. Mas acontece que muitas vezes as nossas atitudes e os nossos pensamentos, eles não se alinham com essa busca. Então, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz não está em sintonia com aquilo que a gente está buscando. A gente percebe que muitas vezes a busca ela é pautada na sensação. A busca ela é pautada na necessidade que eu tenho de ver, de sentir, de ouvir alguma coisa, como se isso fosse preciso para estar com Deus. Como se isso fosse preciso para a gente estar com Jesus. E aí a gente vem ao centro, toma o passe, bebe a água fluidificada e se sente ali conectado com o mais alto. Gostoso, é bom que seja assim. Aí a gente vai à missa, e ouve os cânticos e se sente conectado com aquela atmosfera e você percebe que você se aproximou ali de Deus, de Jesus. Eu vou ao culto, tem o louvor e a gente se sente mais próximo de Jesus. É aquela ideia de que as coisas boas, elas têm lugar, ou elas estão nos lugares. E é aquela ideia que Jesus, ele habita certos lugares, ele habita certas edificações, quando, na verdade, as coisas boas, elas estão dentro de nós, elas estão dentro de cada um. E a responsabilidade das sensações, ela é inteiramente nossa. Jesus está conosco, independente do lugar que a gente tiver. E aí, me permitam só uma consideração, se a gente pensar aqui, talvez um dos motivos para que Deus tenha permitido a destruição do templo de Salomão, inclusive mais de uma vez,
Era para, quem sabe, mostrar que o verdadeiro templo a ser adorado estava dentro das pessoas e não fora. E desse templo sobrou só um muro que serve para lamentação. Essa consideração ela serve para a gente pensar que o bem, que a paz, elas não estão exatamente nos lugares que nós frequentamos, mas acima de tudo, dentro de nós. Os lugares, eles vão nos dar o caminho. Então, a gente percebe que muito do que acontece conosco acontece porque é aquilo que a gente está sentindo. Acontece porque é aquilo que a gente está procurando naquele momento. Acontece porque é naquilo que eu estou pensando. E daí depende o meu humor, e aí eu vou contaminando muitas vezes as outras pessoas, né? Então, vamos imaginar, a gente chega em casa, chega de bom humor, chega cantando, chega falando oi para todo mundo, devagarinho, as pessoas se contaminam com esse nosso bom humor, né? E ali você acaba criando uma atmosfera muito boa, né? Então você sai numa roda de amigos, e você se dispõe a conversar, você se dispõe a dar risada, você se dispõe a querer fazer ali aquele tempo ficar agradável. E ele fica, né? Mas e aí? É o lugar? Porque o contrário, ele também é verdadeiro. A gente chega em casa ali meio borocochô, né? Com aquela cara de que fez gol contra. E aí, devagarinho, o pessoal já começa a ficar ali, ver que você não quer muita conversa, aí o pessoal também já não anima muito de conversar com você, e aí às vezes a culpa nem é do outro, né? E você sai, tá numa roda de amigos, você fica lá com a cara fechada, quer dizer, vai ser bom? É o lugar? Então, serve para a gente pensar que muito daquilo que a gente espera do lado de fora tem que partir do lado de dentro. Porque é assim que as coisas funcionam. Não dá para esperar o contrário na maioria das vezes. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Como será que nós, como amigos que somos, nós como familiares que somos, como profissionais que somos, como será que a gente impacta o nosso próximo, que convive ali diretamente com a gente? Será que a gente é sal nos lugares, nos ambientes que nós frequentamos? Com aqueles que nós encontramos? Porque, na verdade, todo mundo tem um templo dentro de si mesmo. O que a gente precisa é pôr toda essa beleza para fora. Será que a gente consegue ser referência para o próximo? Será que a gente consegue ser refúgio para alguém, porto seguro de alguém, ombro amigo de alguém, ouvido amigo de alguém? Ou será que a gente é só mais um a mostrar desequilíbrio ante uma situação difícil? Será que a gente aí, muitas vezes, não está sendo só mais um a agir com apatia, a ignorar alguma situação do nosso próximo, a pensar que não é com a gente, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Então fica aí a reflexão, porque a partir do momento que a gente encara o fato de que as mudanças elas têm um sentido único, a gente começa a perceber se o que de fato eu tenho pensado, ou sentido, ou feito, ou ainda que tentado fazer, condiz com a mudança que eu espero que aconteça. Porque a partir do momento que a gente entende o sentido da mudança, a gente começa a prestar atenção mais nessas coisas. Portanto, a gente vive o nosso dia a dia e todo dia a gente comete erros,
E a gente tem também os nossos acertos. Todo dia a gente tem as nossas alegrias. Também temos aí algumas tristezas ao longo do dia. Realizações, decepções, frustrações. Mas quando a coisa aperta, a gente muitas vezes ainda busca o lugar que vai me fazer bem. O que é importante, viu, gente? De fato, é muito importante a gente frequentar bons lugares, né? Mas cabe lembrar aqui que nesses lugares, o que a gente vai encontrar vão ser os caminhos, vão ser as instruções, vão ser as boas inspirações, né? As energias positivas que dentro de nós vão surtir algum efeito no nosso bem-estar, na nossa paz interior, na nossa paz de consciência, na nossa tranquilidade, e assim, em paz, eu consigo ser aquele sal que Jesus falou que eu ia ser, que Jesus falou que a gente é. Então, para a gente resumir aqui a nossa conversa, para a gente poder já partir aí para o encerramento da nossa noite, a nossa disposição em ser melhor, seguindo os ensinamentos superiores, tal como fizeram os judeus lá atrás e vem fazendo até os dias de hoje, isso sim vai me fazer melhor. E isso sim vai trazer resultados melhores. Dentro da oportunidade de cada um, dentro da possibilidade, dentro da nossa limitação, tentar pôr em prática o bem que a gente acredita, o bem que a gente acha que a gente consegue fazer. Não existe um lugar certo para você fazer o bem, estar bem. Em essência, todo lugar é lugar para praticar o bem, e todo lugar é lugar para a gente estar bem. Jesus está conosco. Ele falou que estaria com a gente. Onde quer que a gente esteja, em nome dele, ali ele vai estar conosco. E aí a gente começa a perceber que a partir do momento que a gente se põe à disposição de fazer coisas boas, a partir do momento que a gente se põe em posição de agir pelo bem, a partir do momento que a gente se põe na condição de estar no lugar do outro, é fato que a gente começa a perceber as mudanças que a gente tanto busca. Porque, afinal de contas, como diz o título da nossa conversa, a mudança, ela acontece de dentro para fora. Então, que essas palavras, elas sirvam de reflexão, mas que, acima de tudo, sirvam de estímulo para que a gente consiga renovar a nossa fé nessa nossa busca pelas mudanças do nosso dia a dia, no nosso círculo de amigos, no nosso círculo familiar, e de pouquinho em pouquinho causando impactos maiores e maiores e maiores na nossa sociedade, que é o que a gente também espera. A mudança, ela começa dentro e se reflete fora. Então, para a gente encerrar nossa noite, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, novamente agradecendo a Deus pela maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, envoltos nessa sensação de paz, nessa sensação de amor, que toma conta de nós todas as vezes que elevamos o nosso pensamento. Que no silêncio do nosso íntimo, façamos os nossos agradecimentos, façamos os nossos pedidos, na certeza de que estamos sendo ouvidos.
que nenhuma oração jamais passa desapercebida. E na certeza também que nem sempre recebemos aquilo que queremos, mas que sempre recebemos aquilo que necessitamos naquele momento. Agradecer pela presença do Mestre Jesus em nossos lares, abençoando as nossas famílias, agradecer pelo trabalho dos nossos irmãos, trabalhadores do plano espiritual, que atuam no sentido de pacificar o nosso íntimo, de nos inspirar bons pensamentos, de nos auxiliar em nossas quedas. Abençoados sejam também todos esses trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Vamos também levar os nossos pensamentos a todos aqueles nossos irmãos que nesses tempos tão difíceis encontram-se em situação de maior vulnerabilidade. Que esses irmãos possam ser acolhidos pela luz, pela paz e pelo amor. E também não podemos deixar de pedir pelo conforto de tantas famílias que nesse momento passam pelo luto em decorrência do momento que vivemos, ou por qualquer outra circunstância. Que o amor do Mestre Jesus toque o coração destes nossos irmãos, renovando a fé, refazendo as forças e enchendo o coração de cada um desses irmãos de esperança. Que a paz e o amor do Mestre esteja conosco, agora e sempre, e que assim seja.